João capítulo 14, o versículo 6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado por tudo. Senhor, o Senhor foi exagerado conosco nesse final de semana. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor vai fazer hoje à noite, eu tenho certeza. Ainda vai fazer. Eu clamo nessa noite que o Senhor revele essa palavra. Que o Senhor fale no nosso coração, como o Senhor falou com Jacques, de uma forma tão clara. O Senhor nos traga respostas para as nossas questões e lutas nessa noite. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse versículo, quando Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está respondendo uma pergunta, não é? Porque o Tomé fez uma pergunta para ele, Senhor, nós não conhecemos o caminho, porque Jesus estava dizendo assim, olha, ele estava dizendo que ele já ia embora, que ele ia para a casa do Pai, que ele estava voltando, ele ia deixar o Espírito Santo conosco, mas ele disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo, mas eu vou, e para o lugar onde eu vou, não é? Na casa do meu Pai, ele estava falando, tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês, amém, queridos? E aí, o Tomé faz essa pergunta então, mas como é que é para a gente chegar na casa do Pai? Nós não sabemos o caminho, não é? E aí Jesus dá essa resposta. Então, irmãos, por que isso pegou meu coração? Porque essa semana, assim, em particular, essa semana, foi uma semana assim, que eu orei muito por vocês, porque eu estava orando, eu estava numa crise assim, Senhor, eu quero trazer no domingo, da volta do encontro, uma resposta. Eu comecei a orar assim, irmãos, a oração que a gente faz, na verdade, é a oração que o Espírito Santo colocou no nosso coração, sabia? Então, quando eu comecei a orar aquela oração, na verdade, era o que o Espírito Santo queria me mostrar. E eu comecei a orar assim, Senhor, traz uma resposta para aquela pessoa que está passando uma dificuldade nessa área, ou naquela outra, ou em várias áreas, uma dificuldade na família, ou na vida financeira, ou sei lá em qual área. Traz uma resposta para essas pessoas nesse domingo, que elas saiam de lá, Senhor, no domingo, dizendo assim, Deus falou comigo, agora eu sei a resposta. Eu orei assim por vocês, irmãos, e olha, eu falei, Senhor, eu só vou pregar se o Senhor me der essa resposta. Não é? Se o Senhor não me der essa resposta, eu passo para outro pregar. Irmãos, e o tempo foi passando, e eu fui orando, e o tempo foi passando, e eu fui orando, irmãos, e foi chegando o domingo, e eu achava que eu não tinha resposta, não é? Mas quando eu li esse versículo, assim que o Espírito Santo fala com a gente, é de uma forma tão simples, ele disse assim, a resposta para todas essas questões, seja para um problema familiar, ou financeiro, ou, sei lá, conjugal, ou no filho, ou não sei lá onde queimar. Irmãos, para todas essas cargas de problemas, de tribulações, só tem uma resposta. Foi isso que ele me disse. Sabe qual é a resposta? Deus. Amém, queridos? Ele disse, Deus é a resposta, não é? E aí, irmãos, ele foi me mostrando na Bíblia, por exemplo, o Isaías diz assim, Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quantos tem? Eu não precisa você responder, mas você que está aí, e você veio aqui buscar uma resposta, olhe para Deus, pare de olhar para você mesmo, pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para as circunstâncias. Ele disse, olhe para mim, porque eu sou Deus. Eu lembrei do salmista dizendo assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem somente do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, irmãos, não fique colocando expectativa em nada mais, a não ser em Deus. Jesus é o caminho para Deus. O Tomé diz, qual é o caminho para Deus?
Qual é o caminho para Deus? Talvez muitos aqui estejam com essa questão. Qual que é o caminho? Muitos estão pensando que se forem bonzinhos e fizerem muitas coisas boas, esse é o caminho para Deus. Outros estão pensando que ser muito religioso, eu não sei, mas, irmãos, Deus é a resposta para tudo. Agora, o caminho, diga, o caminho é Jesus. Amém, queridos? O caminho é Jesus. O versículo preferido da pastora Meila é assim, olha: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Então, irmãos, olha aqui, ó. Vamos repetir esse versículo colocando o nosso nome, ok? Assim, ó: a minha ruína, a tua ruína, ó Jackson, vem de ti. O teu socorro só vem de mim. Amém, queridos? Olha só o que Deus está falando. De quem é que pode vir a ruína? Irmãos, a ruína só vem da gente mesmo. Só nós podemos nos arruinar, sabia? Por causa da atitude errada do nosso coração. Sabia disso? Irmão, nem o diabo pode te arruinar, a não ser que você deixe. Nenhuma pessoa pode te ferir, a não ser que você deixe. Se você decidir não ficar magoado, não ficar ferido, se você decidir perdoar, ninguém te fere. Quem está me entendendo? Amém, querido? Por isso que a Bíblia diz: a tua ruína só vem de você mesmo. Agora, o teu socorro só vem de mim. Não coloque a expectativa em homem nenhum. Não coloque a expectativa no governo. Não coloque a expectativa ou num próximo governo. Irmãos, isso é ilusão. A solução é Deus. Ele disse: olhe para mim. Eu vejo tantas pessoas e dentro da igreja mesmo: o problema é o governo. Quando mudar esse governo, a minha vida vai mudar. É mentira. O problema é a minha igreja. Eu estou falando para pessoas que estão nos visitando. O problema é o meu marido. Porque se o meu marido... Não é verdade. Irmãos, o problema é você. Agora, a solução para o seu problema é Deus. Amém, queridos? E ele falou isso comigo: a solução para eles sou eu. Agora, então vamos ver comigo aqui rapidamente. O Tomé diz: Senhor, mas qual é o caminho para Deus? Essa é a pergunta, essa é a questão. Como que a gente chega a Deus? E Jesus responde: eu sou o caminho, diga comigo, bem forte: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém, diga comigo, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não tem outra solução. A solução para o seu problema é Deus. Ele que disse. Olhar para Ele agora. Como que você vai chegar? Primeira coisa é isso: Jesus é o caminho. Vamos ver essas três coisas. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então vamos ver. Jesus é o caminho. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Diga bem forte comigo: há um só Deus e um só mediador. O que é mediador? É aquele que está no meio. É aquele que liga dois polos, não é? É aquele que faz a paz. Então, há um só mediador entre Deus e o homem. Qual que é o único mediador, gente? Entende que não é uma religião? Entende que não é outra pessoa? Eu não estou falando de religião aqui. Eu estou falando de... a solução é Deus e o caminho é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Gente, não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos, não é? Então, Jesus é o caminho. Agora escuta bem o que eu vou te falar. Irmãos, Jesus é um caminho. E quando eu penso em caminho, veja bem, eu penso num processo. Porque quando você entra num caminho, veja bem, para você chegar lá do outro lado, você vai ter que perseverar.
Não é? Eu lembrei, quando eu estava lendo esse texto, de uma viagem missionária que nós fizemos para um lugar. Eu não lembro, eu acho que a pastora Mila não foi, acho que foi só homem. Com certeza, foram só homens, porque a missão era difícil. A gente chegou numa cidade, uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Bujaru. E ali a gente deixava o carro e a gente atravessava de barco. Não é? Mas era um barquinho bem pequeno, chamado popopô, de madeira. Eles chamam de popopô porque ele faz popopô, não é? E atravessamos de barco uma turma de 10 homens. Pastor Genildo estava nisso também. Irmãos, e a gente cheio de equipamento, porque a gente ia fazer um culto, o primeiro culto na Igreja da Paz de Jutaí, né? Então a gente colocou todo o equipamento no barco, então beleza, até aqui tudo jóia. Irmãos, a gente começou aquele caminho, eram 10 quilômetros, a gente sabia desde o começo. A gente já tinha feito o caminho a pé, cansativo, mas beleza, tranquilo. Mas meu irmão, carregando equipamento pesado. Quando chegou no meio do caminho, irmão, sem celular, não tinha como falar com ninguém, a gente estava desesperado, alguns já estavam pensando em desistir. Esse equipamento todo aqui, não, vamos cobrir esse equipamento, a gente vai a pé e depois, irmão, não tem mais jeito, vamos até o fim. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, gente. Jesus é o caminho, mas é um caminho de perseverança, quem está me entendendo? Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, queridos? Sabe, Jesus não é um caminho que a gente anda um pouquinho e está tudo resolvido. É um caminho até o final da nossa vida. Eu tenho visto que muitos entram por esse caminho, mas muitos têm desistido. Irmãos, é interessante quando Jesus fala da parábola do semeador. Ele fala de vários tipos de terra, não é? Aonde a semente caiu. E duas delas é interessante que uma é uma terra cheia de espinhos, né? Que produz espinhos. E é interessante que ele diz assim, que aquela semente caiu naquela terra e ela logo germinou. E ela cresceu. É a pessoa, e Jesus explicou que é a pessoa que ouve a palavra e acredita. E o coração dela se enche de alegria. Eu penso que é aquela pessoa que diz sim para Jesus. É aquela pessoa que vem na frente e entrega a vida a Jesus. Não é? Mas a Bíblia diz que a fascinação do mundo e das riquezas, que são os espinheiros, abafam aquela plantinha e ela morre. Essa pessoa acreditou que o caminho para Deus era Jesus. E ela entrou nesse caminho, mas ela não perseverou até o fim. Não é? Hebreus diz, irmãos, que aquele que desiste, olha só, Hebreus 3,14, eu acho interessante esse texto, diz assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Quantos aqui têm se tornado participantes de Cristo? Deixa eu ver, levante sua mão, aleluia. Olha só, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu participo de Cristo se eu guardo firme até o fim essa confiança. Amém, queridos? Amém? Então esse caminho é um caminho, diga comigo, é um caminho de perseverança. Não é? Então, irmãos, a resposta para a sua questão está em Deus. É o Espírito Santo que está falando isso com a igreja. Mas o caminho é Jesus. Mas se você não perseverar, você vai desistir. Hebreus 10:39 diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Diga comigo assim, quem retrocede, bem forte, quem retrocede, se perde. Isso é muito sério, não é? Então Jesus é o caminho, mas ele é um caminho de perseverança. Segundo lugar, Jesus está respondendo a pergunta do Tomé, como que a gente chega a Deus, Senhor? Então ele disse, eu sou o caminho, não é? Mas um caminho de perseverança. E a segunda coisa ele diz, eu sou a verdade. Amém, queridos? Irmãos, eu entrei no caminho, agora preste bem atenção. Está aqui, ó. Entrei no caminho, entreguei a minha vida a Jesus. Que lindo, foi uma festa. Vamos dar um aplauso porque eu aceitei Jesus. Vamos lá, aleluia. Que coisa linda, dá um grito, aleluia. Essa festa toda, aí eu entro no caminho, eu estou tão feliz.
é um caminho tão lindo, porque Jesus é o próprio caminho. Que coisa linda. Aí eu vou caminhando. Mas, irmãos, se eu não entender que Ele é a verdade, eu vou tropeçar. Ou seja, como que Jesus é a verdade? Irmãos, tem informações nesse caminho que eu preciso saber, não é? Eu preciso ter um relacionamento com a minha Bíblia. São verdades que eu preciso conhecer. Amém, queridos? Verdades que eu preciso acreditar, são promessas para mim. E são mandamentos para mim também. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Então Ele não é só um caminho que eu entro, Ele é a verdade que me sustenta nesse caminho. Quem está me entendendo? Irmão, se eu entrei pelo caminho, mas eu largo ele como verdade, eu vou enfraquecer, eu não vou dar conta. Igual os irmãos lá na estrada querendo desistir, não é? Encontramos um córrego, interessante, que foi profético aquela viagem. Aí quando estava todo mundo muito cansado, que era um sol terrível, aquele peso, a gente carregando a pé. Aí a ideia, pessoal, vamos fazer o seguinte: 3 horas da tarde, vamos deixar esse equipamento aqui parado e vamos mergulhar nesse córrego. Lá não tinha córrego, tinha igarapé, não é? Irmãos, pensam no igarapé de águas cristalinas, correntes. A gente mergulhou, veio aquele alívio, a gente se fortaleceu. A ideia foi o seguinte: vamos ficar aqui nessa sombra, recuperando. Quando baixar o sol, a gente chega lá à noite. Mas é melhor, irmãos, foi tão bom. Ou seja, Jesus é a verdade que nos fortalece nesse caminho. Quer ver? Deixa eu te falar uma coisa aqui, 2 verdades. Por exemplo, vamos entender. Todo mundo diz assim: olha, Deus é meu pai. Deus é meu pai, não é? E eu já ouvi pessoas falar assim: olha, se Deus é pai, como é que Ele criou o inferno? Porque se Ele é meu pai, então Ele criou o inferno. E se por alguma razão eu não cheguei no céu, eu vou perecer no inferno que Ele criou. Que pai é esse que cria um lugar onde os filhos vão perecer para sempre? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, aí é que está. Por isso que Jesus é a verdade, porque não está escrito que Deus é o pai de todo mundo. Sabe o que é que está escrito? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então quando eu creio em Jesus, recebo o sacrifício que Ele fez por mim, aí sim, aí eu sou filho, aí eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então isso é uma verdade que no caminho eu entrei. Eu só entrei, eu não sabia de nada. Que legal, puxa vida, que caminho bom esse. Inclusive, os crentes eram chamados no começo de a seita do caminho, porque eles falavam muito nesse caminho, eles tinham muito Jesus como o caminho. Então, eu estou aqui, que legal. Mas irmãos, aí eu descubro essa primeira verdade. Peraí, Ele só é pai daquele que realmente se entrega para Ele. Amém, queridos? Daquele realmente que cresce num relacionamento com Ele. Outra verdade que muitos tropeçam: olha, eu já sei que Ele vai me perdoar mesmo, não é? Então eu vou pecar mesmo, porque eu vou curtir a vida numa boa, porque Ele é misericordioso. Irmãos, deixa eu te explicar uma verdade. Ele é misericordioso, mas sabe como que é a misericórdia dele? É assim, Ele é tão misericordioso, que para resolver o problema do pecado, Ele colocou o Filho dele no nosso lugar para morrer por nós. Ou seja, Ele não passa a mão no pecado, Ele resolve o problema do pecado. Então Jesus não olha para a gente e diz assim: a Meila é minha filhinha, então ela pode pecar à vontade. Não, irmãos, Ele trata o pecado de uma forma tão séria, que Ele deu a coisa que Ele tinha de mais valor, o seu único filho, não é? Para morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. E é assim que funciona a misericórdia de Deus. Amém, queridos? Então Ele não é uma misericórdia irresponsável. Diga comigo: Jesus é a verdade. Ele é o caminho para Deus, mas Ele é a verdade que eu tenho que entender, crer
Amém, queridos? Eu preciso crer nessa verdade, eu preciso obedecer essa verdade. E terceiro e último lugar, para a gente orar. Então Jesus responde para o Tomé, como que ele vai encontrar Deus, que é a solução para todas as perguntas, que é a solução para todos os problemas da vida. Jesus responde: eu sou o caminho, Tomé, mas também eu sou a verdade, não é? Jesus, a Bíblia diz que ele era cheio de graça e de verdade, não é? Cheio de graça e verdade. Agora vamos lá. E a última coisa ele diz: eu sou, fala comigo bem forte, eu sou a vida. Deixa eu terminar com isso. Irmãos, Jesus mesmo disse em Marcos 12, 27, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Amém? Diga para a pessoa que está aí do seu lado, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Irmão, morto fica na terra, é enterrado. Vivo vai para o céu. Amém? Então Deus é um Deus de vivo. Então deixa eu te explicar o que é isso aqui. Como assim, pastor, que Jesus é a vida? Eu vou te explicar. Isso falou muito no meu coração. A Bíblia diz em Gálatas 2:20, não é? Que já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé naquele que por mim morreu e ressuscitou. Quem está me entendendo? Então veja bem, Jesus é a vida, gente. Então, algo nasceu dentro de mim. Então deixa eu te explicar uma coisa, que eu estava aqui ouvindo esses irmãos falando. Eu fiz um sinal para a Ana Lídia assim, olha, para ela parar. Por quê? Porque, irmãos, esses irmãos estão cheios de vida. E eles vão querer falar e falar. Entende o que eu estou falando? E eles vão querer trabalhar. Não é? Eu vejo assim, a paixão de quem tem essa vida dentro de si. Sabe, aquela vontade, irmãos, de... Eu não vou mandar você levantar a mão, não vou, mas só considera isso. Não é? Você tem vontade de orar. Você tem vontade de ficar com Ele. Sabe o que é isso? É a vida dentro de você. Você tem vontade de ligar cedo uma música para Ele, porque você sabe que Ele quer ouvir aquela música. Parece que aquela música está no seu coração. E você entende que Ele quer ouvir aquela música junto com você. Aí você liga o som e começa a ouvir aquela música junto com Ele. Sabe o que é isso, gente? É a vida. Jesus é a vida. Ele é o caminho, mas Ele é a verdade. Ele é a vida. Foi essa vida que falou com o Jacques. O Jacques estava apavorado. Deixa eu contar para vocês. O Jacques estava apavorado. Pastor, como que o Senhor me coloca nessa situação? Eu falei: Jacques, foi Deus que o mandou. O Espírito Santo escolheu você, rapaz. Vai dar tudo certo. Irmão, um dia eu estava aqui em casa, aí ele bateu na porta, agoniado à tarde. Pastor, bora dar uma olhada naquela palavra? Pastor, Jacques, descansa. É você o cara. Deus escolheu você. Aí, irmãos, aquela vida dentro dele disse para ele, não é? Disse para ele: eu vou derramar vinho doce. E vou derramar uma água viva que vai fazer a parreira dar fruto. E aí, essa palavra, irmão, eu poderia pregar essa palavra, eu poderia tentar convencê-lo em 1 minuto. Em 1 minuto, o Jacques se encheu de fé. Irmãos, e o Jacques se derramou aqui em cima. Ele pregou essa palavra para nós hoje à tarde chorando. Irmão, coisa mais linda. À medida que ele ia pregando, as pessoas já estavam chorando. Quando ele parou de pregar, o fogo já caiu. Eu disse para ele: Jacques, eu não lembro, sinceramente eu não lembro um batismo no Espírito Santo como esse aqui. Amém, queridos? Mas sabe por quê? Sabe por quê, gente? Não é religião. Não é religião, não é uma obrigação que você tem que fazer, você tem que frequentar uma célula, você tem que ter um discipulador. Nada disso. Gente, é um prazer, é a vida de Deus dentro de você. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É assim que vocês vão chegar ao Pai. Eu estava aqui hoje à tarde, ontem à tarde. Eu estava trabalhando no encontro, mas teve uma ministração, eu não lembro quem foi. Aquela presença de Deus, eu encostei aqui.
Irmãos, eu fiquei chorando aqui. Fiquei aqui, a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu não queria nem me mexer, porque estava tão bom. Aí sabe o que Deus falou comigo? Eu contei até para a Ana Lídia. Irmãos, do nada, eu não estava nem pensando em nada. Veio assim um pensamento. É assim que ele fala, porque agora ele está aqui dentro de mim. Ele não está longe, ele não está do lado, ele está dentro. Ele fala comigo pelo meu próprio pensamento. E aí veio aquela lembrança de uma cena, que a gente estava num lugar com a família. Era um igarapé, né? Um córrego, lá no Pará. E aí eu estava com o Paulinho sentado na beira, né? Ali na margenzinha, né? Ele estava sentadinho ali. E a Ana Lídia também. E eu estava dentro da água, olhando os dois. A Ana Lídia tinha 6 anos e o Paulinho 3. Irmãos, eu mergulhei rapidinho. Quando eu mergulhei, o Paulinho pulou atrás de mim, só que eu não vi. Água escura. Quando ele mergulhou, que eu voltei, eu já não vi o Paulinho. Cadê o Paulinho? E a Ana Lídia pulou atrás dele. Irmãos, e a Ana Lídia, ela foi no lugar certo e pegou o Paulinho e colocou o Paulinho em cima dela e estava se afogando. Ela estava dando a vida dela pelo Paulinho. Irmãos, aí eu pulei e peguei os dois. E eu vi aquela cena como se fosse naquele momento. E o Espírito Santo falou assim para mim: a Ana Lídia, eu criei a Ana Lídia para ser uma resgatadora daqueles que estão morrendo. Irmão, aí eu chorei, porque ele falou comigo. Eu sei porque sei. Entende? Então quando eu vejo a Ana Lídia sonhando com o Japão, com não sei o que mais, com missões, com os perdidos, irmãos, é a vida dentro dela. Entende o que eu estou falando? Jesus é a vida. Jesus é a vida. Irmão, você não tem vida. Sabe, não pode ser só um caminho. Jesus é o caminho, lá vai eu. Não pode ser só verdade, eu saber um monte de lei e entender um monte de coisa. Jesus é as 3 coisas. Ele não podia ser só o caminho e a verdade. Ia ficar muito pesado para todo mundo. Vamos fazer um jejum? Vamos para a vigília? Eu estou com sono. Vamos o quê? Não, essa igreja cobra muita coisa. É Tadeu terça-feira. É culto de celebração. É célula. Irmãos, a vida dentro da gente faz a gente querer fazer isso para o Pai de graça e com todo o prazer, aleluia, não é? Aí, às vezes eu encontro esse Rafael, né, o médico. Aí 6 horas da manhã, o Rafael entrando, ele vem, parece um zumbi. Rafael, que isso, cara? Não, pastor, eu saí do plantão agora, mas eu quero ficar com o papai lá em cima um pouco. Posso? Pode ir, a vida. Ninguém mandou ele fazer isso. Mas tem uma vida dentro dele que quer comunicar com o Pai. O Espírito Santo quer estar o tempo todo comunicando com o Pai. O Espírito Santo quer estar o tempo todo servindo ao Pai. O Espírito Santo quer o tempo todo estar ganhando vidas para Jesus. Porque a paixão, irmão, se nós estamos aqui hoje, deixa eu falar uma coisa, nós não estamos aqui por nossa causa. Sabe por que nós estamos aqui ainda? Sabe por que quando nós aceitamos Jesus nós não fomos arrebatados? Porque nós temos uma missão, queridos, de contar essa verdade para os perdidos. E sabe o que a maioria de nós faz? Nós vivemos uma vida só para nós mesmos. E nós gastamos todos os cartuchos, toda a energia com nós mesmos. Mas o Espírito Santo fez eu entender, não é culpa deles. É porque falta vida. Falta essa paixão. Falta essa entrega. Entende? Eles tiveram uma experiência com Jesus, caminho e verdade e lei, mas eles não tiveram ainda uma experiência com Jesus, vida nova dentro de si mesmos. Amém, queridos? Então, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Pastor, qual que é? Eu vim aqui querendo saber a resposta para o meu casamento. Eu só venho com uma palavra dessa. Querido, a resposta para o seu casamento é Deus na sua vida. Sabe, irmãos, o problema não é a presença de demônios, é a falta de Deus. Porque na Bíblia, demônios e Satanás, eles são coadjuvantes, eles são colaterais, eles são peças
sem importância, sabia? A Bíblia não dá toda essa moral que às vezes eu vejo muitas pregações darem. Satanás é só um oportunista, ele é o vírus da AIDS. Mas, irmão, se nós estivermos cheios de Deus, ele nem se aproxima. A gente nem precisa falar nele. A nossa vida tem que ser igual aquele garotinho que recebeu a missão na escola. Era para ele fazer uma redação sobre Deus e sobre diabo. Então ele escreveu sobre Deus, todas as linhas. Escreveu até acabar aquela margem lá de baixo. E quando acabou, faltava só um pedacinho para a margem, ele escreveu: não sobrou lugar para o diabo. Amém? Sabe, irmãos? E às vezes a gente fica aí, expulsar não sei o quê, tirar não sei o quê. Não, se encha de Deus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, conheça a palavra. Ele é a vida, tenha uma experiência com Ele. Treina isso. Ele vai falar pequenas coisas. Ele vai dar pequenos comandos. Pequenos, tipo assim, Moisés, joga a vara no chão. Aí o Moisés obedece. Depois ele vai dar grandes comandos. Moisés, abre esse mar. Mas, irmão, começa com os pequenos comandos. Começa com aqueles sentimentos. Não é? Irmãos, nesse encontro eu tive tanta experiência linda. Tanta experiência linda. A maioria eu não posso te contar. Eu não posso te contar. Né? Pessoas que eu fui chegando e Deus, eu coloquei a mão nelas e comecei a orar com elas em línguas ali e tal. E daqui a pouco veio aquela palavra de conhecimento, irmãos. E eu comecei a falar para aquelas pessoas, irmãos, e elas se derramaram, porque era exatamente isso que elas precisavam ouvir. Irmãos, isso não tem poder sobrenatural nenhum, não tem privilégio para ninguém. Eu não sou maior do que ninguém. Irmãos, é só essa vida. É só essa vida de Jesus. É o Espírito Santo que fala no nosso coração. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. A solução para a sua vida financeira, sabe qual é? É Deus. E como que eu chego a Deus? Jesus, caminho, verdade e vida, relacionamento. É interessante, só para terminar, Jesus está dizendo assim, olha o que Jesus está dizendo para o Tomé: eu estou indo para preparar uma morada na casa do meu Pai, para vocês. Quem está me entendendo? Ele não está falando assim, pessoal, eu estou indo para preparar um lugar para vocês ficarem. Ele está dizendo, vocês vão morar comigo, porque eu sou primogênito, não é? Eu sou o primogênito, vocês são meus irmãos. Eu vou para a casa do papai e eu vou preparar um quarto para cada um de vocês, aleluia, amém, queridos? Sabe o que ele está falando? Sabe qual que é a proposta de Jesus para os discípulos? Intimidade. Ele não está falando só de uma salvação seca. Ele está falando de morar na casa do papai para sempre. Ter intimidade com o papai para sempre. Amém, queridos?